Boa noite a todos. Me chamo Joaquim Quinca Oliveira, tenho 63 anos. E o que estarei contando a todos vocês através deste canal é algo que aconteceu há muitos anos atrás. E para que este relato chegue até vocês, eu tive que pedir ajuda para um de meus netos, pois já não tenho mais a firmeza das minhas mãos. E não entendo nada sobre a tecnologia que ele usa para escrever. Bom, eu ainda tenho em minhas lembranças todo este acontecimento. Na época de todo este ocorrido, eu ainda morava debaixo do teto de minha mãe e meu pai, e nossa casa ficava em um lugar completamente ermo, ou como se diz, o lugar era completamente esquecido por tudo e todos. Infelizmente, são lugares que o tempo esquece, onde o mato engole as estradas, o silêncio domina as noites e as histórias ganham vida nos sussurros dos ventos. Um destes lugares existe no interior profundo de São Paulo, uma região de colinas silenciosas e vilarejos esquecidos. Este lugar se chamava Capinzal do Sul, e ali, entre trilhas de terras batidas e plantações abandonadas, o único ponto de referência para todos que moravam neste vilarejo era um lugar inóspito e de descanso, um antigo cemitério, um lugar que já vinha demonstrando sinais do tempo, acabou se tornando completamente úmido, tomado por musgos, cruzes tortas e túmulos rachados. Quem cuidava destes campos dos mortos era um senhor conhecido por todos como seu Ambrósio, um homem de aspecto bastante desgastado, de rosto seco, barba grisalha, mãos grossas como casca de árvores, e seus olhos fundos pareciam carregar o peso de todos os enterros que presenciara. Seu Ambrósio era o zelador, o vigia e também o guardião de um lugar onde ninguém gostava de pisar, nem mesmo de dia. Este homem vivia em uma pequena casa de madeira nos fundos do cemitério. O telhado, que já se encontrava bastante danificado devido a algumas telhas quebradas, quando chovia, já não conseguia conter a chuva de entrar para dentro dos cômodos. O chão de madeira velha e caibros que se encontravam tomados por cupins rangia sobre os passos, e a solidão e a amargura fazia morada em cada canto daquele ambiente. Devido a todo o tempo que ele passou em meio àquelas terras, Senhor Ambrósio acabou se tornando um homem de poucas palavras. Ele passava os dias limpando os túmulos, varrendo folhas e cuidando dos jazigos. Muitos diziam que anos atrás ele havia perdido a sua mulher de forma trágica e desde então escolhera a companhia dos mortos em vez dos vivos. Apesar da aparência rude, Ambrósio era do tipo de pessoa que, depois de passar por muitas dores emocionais, preferiu ficar sozinho, e com isso acabou se isolando do mundo. Ele vivia para cuidar daqueles que já não existiam mais em meio aos vivos. E toda esta decisão o transformou em uma pessoa completamente cética. Ele não acreditava em assombrações, nem em espíritos, muito menos em lendas que o povo contava nas noites frias. Para ele tudo era fruto da imaginação, coisa de gente que via vultos onde só havia vento. Mas tudo começou a mudar durante um inverno particularmente rigoroso que vinha atingindo aquela região. Com o passar dos dias e principalmente das noites, as madrugadas começaram a ficar mais densas, mais silenciosas, mais pesadas. Todo o vilarejo passou a carregar um ar assustador. A lua raramente era vista durante aquelas noites de inverno.
A neblina cobria tudo com um véu espesso que impossibilitava enxergar poucos metros à frente. E foi então que não demorou para que os moradores da vila começassem a comentar, primeiro com receio, depois com muito medo. Muitas pessoas passaram a falar sobre algo que passou a andar por toda a região durante as madrugadas. E com estas aparições sobre algo que se desconhecia, cachorros foram encontrados mortos, com os corpos abertos e as suas vísceras espalhadas pelo chão. As criações pareciam se atribular quando as noites chegavam, e pareciam saber que o que andava em meio às sombras carregava a morte em sua forma. Os rastros que surgiam pela estrada que cortavam o vilarejo não se pareciam nada com pegadas de animais conhecidos. Eram pegadas grandes, profundas, e possuíam o que parecia ser marcas de enormes garras. Boa parte da população acreditava ser somente um lobo, enquanto algumas pessoas também diziam que o que vinha durante as noites só poderia ser um bicho do mato faminto. E por este motivo, os animais vinham sofrendo com esta criatura. Não demorou muito para que os relatos viessem a estar tomando um rumo mais sombrio. Algumas pessoas juravam ter visto à distância uma criatura imensa, completamente negra. Seus olhos carregavam um tom avermelhado, e este ser caminhava entre os túmulos durante a madrugada. Um ser que tinha seu corpo coberto por pelos, e também, ora, andava em pé como um homem. As pessoas tinham por costume de durante o dia se reunirem em rodas de chimarrão para conversarem sobre o assunto que vinha assolando aquelas terras. Foi então que uma palavra maldita foi falada entre todos: lobisomem. Quando Ambrósio ouviu esta palavra, não conteve o seu sorriso. Ele também debochava das pessoas que falavam sobre este tal pensamento. Essas coisas são conversa de beira de fogueira, dizia ele, onde já se viu o lobo virar homem, ou um homem virar bicho. Mas no fundo, devido aos muitos comentários, uma desconfiança silenciosa começou a se instalar. E foi então, durante uma noite gelada, com temperatura perto de zero, e uma névoa espessa cobrindo o cemitério, que tudo mudou. Durante aquele início de noite, Ambrósio decidiu que ia dormir cedo. O silêncio era absoluto, e nem os grilos ousavam cantar. Apenas o vento parecia arranhar as frestas que existiam entre uma tábua e outra. Por volta das 2 horas da manhã, Ambrósio acabou sendo acordado por um som que nunca tinha ouvido antes. Ao redor de sua pequena casa, ele acabou ouvindo passos lentos e pesados. Cada passo parecia fazer a velha estrutura da casa tremer levemente, como se algo muito grande estivesse andando ao redor. Então, sem ao menos imaginar o que poderia ser, Ambrósio se levantou, pegou uma velha lanterna e abriu uma fresta na cortina. Mas a neblina era tão densa que mal dava para enxergar além do jardim. Um palmo à frente. Então veio o segundo som. Um rosnado grave, abafado, mas tão potente que parecia vir dos fundos de sua casa. Um som que nenhum cão do mato seria capaz de emitir. Então a sombra apareceu, alta e enorme. Se movia por entre os túmulos. A criatura caminhava de forma estranha, como se ora se arrastasse e ora caminhasse sobre 2 pernas. Os olhos da tal criatura pareciam brilhar, 2 pontos rubros flutuando em meio à escuridão. Assustado, mais ainda descrente, Ambrósio decidiu sair com a lanterna. Ele acreditava que poderia ser um cachorro, ou alguém tentando lhe pegar uma peça.
Tão logo ele abriu a porta de sua casa, caminhou devagar, sentindo o ar gelado cortar o seu rosto. Lentamente Ambrósio caminhou para fora. Em seus pensamentos ele carregava a ideia que não havia nada com que se preocupar. Foi então que ele acabou ficando frente a frente com a criatura. A poucos metros dele estava o que ele jamais teria acreditado se não tivesse visto com os seus próprios olhos. Uma criatura de pelos negros como carvão, focinho alongado, presas que brilhavam com a luz da lanterna, e seus olhos eram vivos, ardentes como carvão em brasa. A criatura o encarou. Um rosnado baixo saiu de sua garganta. Naquele momento ele acabou vendo uma criatura que ele acreditava que não existisse. O que estava a poucos metros à sua frente era uma criatura infernal, um famigerado lobisomem. Então o pavor daquele momento tomou. Ambrósio correu de volta para dentro de sua casa. Rapidamente trancou a porta e sobre a mesma colocou um velho sofá para impedir que a criatura adentrasse. O monstro se lançava contra a casa, arranhava as paredes com suas garras afiadas. Também rosnava com fúria, batia contra a madeira como se tentasse arrombar a entrada. Por mais de uma hora, o velho Ambrósio ficou no escuro, sentado ao chão, com um terço que pertencia à sua afinada esposa. Seu coração se encontrava disparado. Parecia que iria rasgar o seu peito. Ambrósio naquele momento esperava somente pelo fim daquele terror. O bicho rondava, rosnava, arranhava e então sumia, mas voltava como um jogo de caça, como se estivesse se divertindo com o terror daquele homem. Somente quando o primeiro raio de sol cortou a neblina, o silêncio voltou a reinar. A criatura desapareceu como se nunca tivesse estado ali. Ambrósio saiu de sua casa ainda trêmulo, e o que viu gelou o seu sangue. 5 túmulos se encontravam violados. A terra se encontrava revirada, e os caixões destroçados. Alguns corpos haviam desaparecidos. Braços e pernas haviam sumidos. Ossos quebrados e muito sangue. A cena era grotesca, inacreditável. Infelizmente a criatura havia feito aquilo para se alimentar. Naquele momento Ambrósio soube que tudo era real. O lobisomem realmente existia. Nos dias que se seguiram, Ambrósio abandonou o cemitério. Deixou a vila sem se despedir de ninguém. Alguns dizem que ele foi morar com um sobrinho distante. Outros falam que ele enlouqueceu, mas há quem diga que ele ainda vive, em algum canto do interior, olhando para a lua com olhos de medo. E no cemitério de Capinzal do Sul, até hoje ninguém ousa entrar à noite, porque quando o frio vem de repente e a névoa cobre os túmulos, alguma coisa volta a andar entre os mortos. Uma coisa muito grande, negra e faminta. Cordiais uivos a todos. Boa noite.